Isso é ordem pública instalada. Então, ordem pública instalada, gente, são os anseios populacionais de uma dada nação. No nosso Código Civil de 2002, o que efetivamente se alterou foi a ordem pública instalada. Imaginem só, a gente pega o Código Civil de 2002, né, esse novo Código Civil de 2002, e a gente começa a interpretá-lo como nós interpretávamos o Código Civil de 1916. Isso é possível? Claro que é. Faço uma interpretação extensiva aqui, uma restritiva ali, e eu vou conseguir, se não o mesmo, quase o mesmo resultado que eu conseguiria com o Código Civil de 1916. Tá claro, gente? Então, é essa questão que se alterou efetivamente, a de ordem pública instalada. Então, o primeiro princípio aí, autonomia privada de contratação. A liberdade ampla e restrita de contratação dá lugar à autonomia privada de contratação no primeiro plano de reformulação dessa ideia de direito civil, de direito privado. E a isonomia? A isonomia é formal? Todos são iguais perante a lei? Olha, eu não sei se todos são iguais perante a lei, mas eu sei que com certeza as pessoas não são iguais. Com certeza as pessoas são diferentes. E se são diferentes, devem ser tratadas com esta devida distinção, com esta devida diferença. Imaginem só, eu ainda bem tenho o meu aparelho locomotor aqui, eu posso andar. Né? Agora imaginem só o sujeito que é cadeirante em algumas cidades desse nosso Brasil. Como é que o sujeito faz para exercer o direito de ir e vir? É um direito básico que está na Constituição, não é? Ir e vir? Como é que ele faz para exercer o direito de ir e vir sendo cadeirante? Em algumas cidades do Brasil isso é quase impossível. Isso é uma tarefa de guerrilha todos os dias. Todos os dias ele vai ter de guerrear para chegar na casa do vizinho, que é do lado da casa dele. Tá claro, gente? Então, a isonomia, ela não é formal e não pode ser formal. A noção de isonomia para o direito privado, a noção de isonomia é efetivamente substancial. Então, qual é a verdadeira isonomia? Tratar desigualmente os desiguais, na proporção e medida de sua desigualdade. Nós vamos lembrar de Aristóteles, nós vamos lembrar de Rui Barbosa na Oração aos Moços. A verdadeira igualdade está no tratamento desigual dos desiguais, na proporção e medida de sua desigualdade. É efetivamente disso que se trata. O tratamento desigual dos desiguais na proporção e medida de sua desigualdade. No direito civil, isso, professor, exatamente, no direito civil. Nós vamos ver aí no decorrer do nosso curso, nós vamos tratar no direito obrigacional, vamos tratar no direito de família, vamos tratar no direito contratual, da necessidade de isonomia substancial, pontuando em cada uma das situações, nestes livros do Código Civil, onde é que nós vamos encontrar aqui essa necessidade de isonomia substancial e disposição, disciplina da isonomia substancial efetiva. Dessa necessidade de tratar desigualmente aos desiguais na medida e proporção de sua desigualdade. Olha, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, tantas são as legislações protetivas hoje em dia. A versar sobre o quê? Direito da civis, direito civil, direitos de personalidade, que nada mais são do que direito privado, o direito do povo, o direito do cidadão. Então, todas essas legislações protetivas decorrem desta necessidade de isonomia substancial. Então vamos lá? Primeiro princípio, liberdade ampla e restrita de contratação. Ora, a liberdade ampla e restrita de contratação evoluiu para autonomia privada de contratação. Tudo bem? Segundo, isonomia formal, ou pura e simplesmente igualdade. A isonomia formal, ou pura igualdade, evoluiu para a isonomia substancial. Essa necessidade de isonomia substancial. E o terceiro, o terceiro princípio que nós temos é a fraternidade, não é isso? Liberdade, igualdade e fraternidade. Qual foi a evolução dessa fraternidade? Antes da gente tratar do princípio da fraternidade, eu queria ver uma pergunta que a gente tem lá da rua. Vamos ver. O pessoal fez algumas perguntas lá na rua. Vamos ver. Meu nome é Lucas. Ser solidário é um dever? O Lucas, acho que é esse o nome dele, está perguntando sobre a solidariedade. Se ser solidário é um dever, né?
gente está falando aí desse terceiro princípio, essa terceira situação em que se enquadra o direito privado, que é a fraternidade. Né? E o Lucas perguntou se ser solidário é um dever. Imagina só, eu estou vendo um idoso atravessar a rua, você é em casa, pensa nisso. Né? Nós vamos pensar aqui também. Ó. Estou vendo um idoso atravessando a rua com dificuldade, está com uma bengala, ou está com uma muleta, ou é um cadeirante, né? Ou é um deficiente visual. Né? Muitas vezes, muitas e muitas vezes, com certeza, você olha aquela cena, você fala, vou ajudar. E pode ser até que ajude algumas vezes. Mas tantas outras, você olha aquela cena, fala, vou ajudar, mas você está atrasado. Não vai dar tempo, você passa direto. E tantas outras vezes, você olha aquela cena e aquilo não te disse nada. Será que ser solidário é um dever? Será que existe este dever? Olha, gente. Vamos tratar aqui do artigo 3º da Constituição Federal. Olha como é que diz o nosso artigo 3º. Constituem, quero que vocês frisem muito bem isso, hein? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha o inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse solidarismo constitucional, ele toma aí o lugar dessa fraternidade, dessa antiga fraternidade para o direito privado. Então percebam que esse solidarismo constitucional, ele não é efetivamente uma situação moral, pura e simplesmente. Então, Lucas, para a sua pergunta, ser solidário é um dever constitucional, previsto como objetivo fundamental da nossa República. Este dever de solidariedade, né, ele é efetivamente um dever que está no mundo do direito, que é jurídico. Né, e muitas vezes a gente passa, principalmente quem passa pela faculdade de Direito, né, são duas coisas que marcam muito lá no primeiro ano de faculdade, numa matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito, que é o professor colocando o giz para cair, para explicar a diferença entre o mundo do ser e do dever ser. Né? Se ele pegar o giz e soltar, o giz vai cair no chão, isso é a lei da gravidade. Esse é o ser. Mas será que se o José matar a Maria, ele vai para a cadeia? Ele deve ir, né? Esse é o mundo do dever ser. Essa é uma coisa que marca muito lá em Introdução ao Estudo do Direito. Outra coisa que marca muito é a diferença entre moral e direito. Nem tudo que é moral é jurídico, nem tudo que é jurídico é moral. Será? Será? Né? Então, para aqueles já formados ou leigos na área do direito, que nos prestigiam com audiência aqui, que estão assistindo o programa, eu digo, isso é a mais pura mentira. Né? Para aqueles que ainda estão cursando a faculdade de Direito, eu digo, isso é absoluta verdade. Aprenda desse jeito, depois espere para descobrir que não é. Né? Mas primeiro aprenda dessa maneira. Né? Percebam que estas regras morais são efetivamente jurídicas. Isto está aqui na Constituição Federal, gente. Há uma invenção do Fábio. O Fábio está inventando uma situação. Não estou inventando nada, está lá no artigo 3º, vocês viram? É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, toda essa alteração que nós tivemos do direito privado trouxe para nós essa nova visão do direito civil constitucional. Né? Não é nada absolutamente novo, nada que o Fábio tenha inventado. Né? Nós temos diversos artífices no país da teoria do direito civil constitucional. Professor Renan Lotufo, da PUC de São Paulo, professor Gustavo Tepedino, no Rio de Janeiro, professor Paulo Luiz Neto Lobo, professora Judite Martins Costa, professora Cláudia Lima também trata da matéria de uma outra maneira, mas também trata, professora Débora Vanessa Caus Brandão, alguns outros amigos muito queridos tratam da matéria. Enfim, o direito civil constitucional é uma realidade que se instala no país a partir de 1988. Então quer dizer que agora que veio um novo código em 2002, não cabe mais falar em direito civil constitucional? Claro que cabe. Né? E o nosso Código Civil veio sendo trabalhado
nesta tônica do direito civil constitucional, efetivamente, e só vem a contribuir. Né? Por isso, eu queria frisar com vocês 6 artigos do Código Civil, 6 artigos do nosso Código Civil, que tratam efetivamente de situações que deixam clara a aplicação desta moderna tônica do direito privado. São os artigos 112 a 114 e 421 a 423. O artigo 112 do Código Civil, o artigo 112 do Código Civil, fala que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ah, professor, mas isso já estava sendo previsto no artigo 85 do Código de 17 ou de 16. Enfim, estava sim, mas não tinha esta tônica de autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. O artigo 112 vem e nos diz o quê? Em qualquer declaração de vontade, deve-se atender mais ao quê? À intenção consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, em toda e qualquer declaração de vontade, nós devemos atender efetivamente à intenção que se consubstancia na declaração de vontade. E não pura e simplesmente ao formalismo jurídico daquilo que está descrito, daquilo que está escrito na declaração de vontade. Isso é respeito a direito de personalidade. Isso é respeito à dignidade humana. Isso é respeito ao solidarismo constitucional. É nesta tônica que nós devemos andar aí com o Código Civil. Não só o artigo 112, o artigo 113 também é matéria de relevo no Código Civil, como uma introdução ao direito civil constitucional. O artigo 113 do Código Civil fala que nos negócios jurídicos, ou os negócios jurídicos, devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então percebam que a eticidade, a boa-fé presente na relação jurídica desde as discussões preliminares, desde as sondagens preliminares. Então, quando eu vou contratar, será que um contrato, por exemplo, de compra e venda de um bem imóvel, ele nasce do nada? Eu estalo o dedo e surge lá um contrato de compra e venda de bem imóvel? É claro que não. É claro que não. Previamente nós temos o quê? As sondagens preliminares. Ah, quer vender? Quero. Como que é a casa? Ah, a casa é assim, assim, assim. Quer vender por mais ou menos quanto? Ah, quero vender por 280 mil. Ah, mas pode ser em 2 vezes, pode ser em 3. Então, essas sondagens iniciais, desde estas sondagens iniciais, nós temos de ter boa-fé. Isso deixa muito claro o artigo 422, que eu já vou comentar já já. Mas o 113 fala que na hora que nós vamos interpretar um negócio jurídico, nós temos de interpretar efetivamente levando em conta o quê? O direito consuetudinário, os usos do lugar da celebração desse contrato, desse negócio jurídico, e, acima de tudo, a eticidade, a boa-fé. E boa-fé aí estamos tratando, senhores, de boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva não é a consciência que o sujeito tem de ter agido ou não de boa-fé. Ah, eu agi de boa-fé. Não, eu não agi de boa-fé. Não é isso, não. É boa-fé constatada. De fato, o sujeito tem de ter agido de boa-fé. E isso se constata de maneira objetiva. Tá claro, gente? Tá claro isso? Pois bem. Então, além do artigo 112 e do artigo 113, o artigo 114, que é um baita de um vetor de interpretação do Código Civil. O artigo 114 fala que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados de maneira estrita, ou interpretam-se estritamente. Estamos falando aí de negócios jurídicos benéficos ou renúncia. O que é um negócio jurídico benéfico? Um negócio jurídico benéfico é aquele negócio jurídico gratuito, que só traz vantagem a uma das partes, assim como a doação pura. E diz aí o 114 que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados de maneira estrita. Sempre que a lei te falar para interpretar alguma coisa de maneira estrita, viu, gente? Presta atenção, ó. A lei falou, interprete de maneira estrita. Se a lei te falou, interprete de maneira estrita, para você ter aquele efeito que você quer, o ato precisa ser expresso, formal, solene e com outorga. Então isso é uma regra geral em negócio jurídico.
todo ato de renúncia vai ser interpretado de maneira estrita. Então, toda renúncia tem de ser expressa, formal, solene e com outorga. Tá claro? Por quê? Porque vai ser interpretado de maneira